Rosângela, mais uma aula aqui no canal da professora Rosângela. E aí, estão gostando das nossas aulas? Espero que sim. Se vocês estão gostando, dá um like aí, se inscreve no nosso canal, tá bom? E hoje é terça-feira, nós estamos na nossa semana de sondagem, né? Estão lembrando? Pois é, durante toda essa semana nós estaremos fazendo uma sondagem lá no ambiente virtual iônico. Então não esqueçam, após a nossa aula, vocês irem lá no ambiente virtual iônico e responderem a nossa sondagem, tá bom? Então vamos lá. Quais os materiais que nós iremos precisar para a nossa aula de hoje? Já estão no cantinho de estudo de vocês? Vamos separar os nossos materiais. Nós iremos precisar do livro de ciências e do livro de língua portuguesa. E também teremos hoje aula de tabuada e de inglês com a professora Paula. Então, não esqueçam que nossa terça-feira está recheada de conhecimentos. E vamos começar a nossa aula com a nossa agenda do dia. Vamos lá? Vamos para a nossa agenda de hoje, terça-feira, dia 23 de junho de 2020. Nós vamos trabalhar em ciências as plantas, em língua portuguesa. Nós vamos ver a parte de gramática e ortografia, com grau do substantivo e palavras com in e zin. E iremos fazer as atividades de língua portuguesa das 159 a 162. E em tabuada, multiplicação por 6. E também teremos aula de inglês com a professora Paula. E não esqueçam, hoje nós teremos sondagem no ambiente virtual iônica, a sondagem de matemática. Bem, crianças, nós estamos agora dando início à nossa aula de ciências. Qual é o nosso conteúdo de ciência de hoje? As plantas, exatamente. Nós vamos estudar o reino vegetal, né? Nós vamos conhecer um pouquinho dessas plantas maravilhosas que fazem tão bem para o nosso meio ambiente e para nós seres humanos. Todas as plantas, elas são também seres vivos, porque elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Nós vamos ver também que as plantas, elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Tio, mas o que é a fotossíntese? É o processo em que ela fabrica seu próprio alimento. Como é que ela fabrica o próprio alimento? Vamos lá. Ela retira do solo a água e os sais minerais necessários para a sua sobrevivência. Essa água e sais minerais são transportados pelo caule, que vai até a copa, que é as folhas. Chegando nas folhas, ela recebe luz solar, recebe a clorofila. E o que é clorofila? É uma substância verde que existe aqui nessas folhas. Clorofila é uma substância verde que existe nas folhas das plantas. A água e os sais minerais que foram levados pelo tronco até chegar aqui nas folhas, se mistura essa substância juntamente com a luz, né, solar e com o gás carbônico, que é absorvido pelas plantas do meio ambiente e se transforma em seiva elaborada, que é o alimento dessas plantas. Nós vamos ver também que as plantas se dividem em partes. Nós vamos ter as folhas, o caule, a raiz, as flores, o fruto e a semente. Que cada uma dessas partes, elas tem uma função específica na planta. É o que nós vamos ver agora. Nós vimos que as plantas ou os vegetais são seres vivos. Como todos os seres vivos, eles nascem, crescem, são capazes de reproduzir, envelhecem e morrem. Existe uma grande variação de vegetais. A esse conjunto de todas as plantas que caracterizam a região ou local, nós chamamos de flora, né? Então, a flora
é um conjunto de todas as plantas que caracterizam a região ou um local. As plantas, elas são pluricelulares, ou seja, são compostas de várias células, porém elas são diferentes dos animais. Por quê? Porque as plantas conseguem produzir o seu próprio alimento a partir da fotossíntese. O que é a fotossíntese? Bem, fotossíntese, é o que nós chamamos da produção do alimento da planta. Como é que isso ocorre? Como é que a planta produz o seu próprio alimento? Para realizá-la, a planta precisa de água, gás carbônico e luz solar. Durante a fabricação do seu alimento, a planta produz o gás oxigênio, que é liberado no meio ambiente. Vamos ver aí como é que se dá o processo da fotossíntese. Primeiro, a planta ela retira do solo a água e os sais minerais que entram pela raiz e são levados pelo caule até chegar às folhas. Nas folhas, a planta absorve o gás carbônico juntamente com essa água e sais minerais e a clorofila. O que é a clorofila? É uma substância que dá a cor verde às folhas. Juntos e na presença da luz ocorre a fotossíntese. O resultado desse processo da formação se dá a formação de um tipo de açúcar que nós chamamos de glicose, que é o alimento dos vegetais, além também da produção do oxigênio. Com a fotossíntese, a planta ela renova o ar porque ela retira do ambiente o gás carbônico e devolve ao ambiente o gás oxigênio. As plantas elas se dividem em partes e cada parte tem uma função. Vejam, as partes da planta: folha, flor, fruto, caule e raiz. Vamos ver separadamente a função de cada uma delas. Nós vamos começar pelas flores. Elas são responsáveis por guardar as células masculinas e femininas das plantas. Quando perfeitamente estruturadas, os agentes da natureza conseguem depositar o pólen no estigma, parte feminina, fecundando o óvulo, e o ovário. Quando uma planta dá flor, está em sua fase mais crítica, pois direciona toda a energia a essa atividade. Os frutos, eles são responsáveis por proteger a semente durante o seu desenvolvimento. A semente é responsável pelas funções de reprodução e dispersão, pois é a partir dela que as novas plantas da mesma espécie são geradas. As folhas são responsáveis pela fotossíntese, por meio da captação da luz solar necessária à produção do próprio alimento, pela respiração e transpiração também da planta, funções primordiais de um ser vivo do reino vegetal. O caule, ele é responsável pela sustentação da planta, pela condução das substâncias que devem ser levadas para todo o vegetal, incluindo as seivas, que é o alimento das plantas. Vamos lá para a raiz, A raiz ela é responsável pela fixação e alimentação da planta, uma vez que ela é responsável por absorver os sais minerais e a água do solo, que é necessário para a nutrição da mesma. Ela também funciona como uma dispensa, ou seja, um reservatório de nutrientes. As raízes elas podem ser subterrâneas, que fica sob o solo, aquáticas, que ficam submersas nas águas, ou aéreas,
as que não ficam nem na terra e nem na água. Nós continuaremos o estudo na próxima aula. Muito bem, turma, nós vamos começar a nossa aula de língua portuguesa de hoje pela parte de gramática. Então, abram o livro de vocês na página 157, trabalhando a gramática. Nós vamos trabalhar hoje grau do substantivo, tá bom? Nós vamos começar lendo essa estrofe da música Depende de Nós, de Sérgio Mendes. Depende de nós, se este mundo ainda tem jeito, apesar de que o homem tem feito, e se a vida sobreviverá. E aí ele traz nessa estrofe um destaque a palavra, o substantivo homem. E aí ele vai falar homem, homenzinho e homenzarrão, ok? Além do grau normal, o substantivo ele pode apresentar o grau diminutivo e o grau aumentativo. Diminutivo, menor que o normal. Aumentativo, maior que o normal. Vamos lá, eu trouxe essa palavra para vocês. Chapéu, ele está no grau normal. Agora, quando eu falo chapéuzinho, quer dizer que ele é um chapéu menor que este aqui. Então, ele está no grau diminutivo. Quando eu falo chapelão, eu estou dizendo que esse chapéu aqui é maior que esse. Então, ele é chapelão, aumentativo. E aqui no quadro, eu trouxe alguns substantivos normal, no grau normal, que nós iremos passar para o diminutivo e para o aumentativo. Amigo, cadeira, boca, papel. Nós vamos primeiro passar todos esses substantivos normais para o diminutivo. Amigo, amiguinho. Cadeira, cadeirinha. Boca, boquinha. Papel, papelzinho. Agora, nós vamos passar os substantivos normais para o aumentativo. Amigo, amigão. Cadeira, cadeirona. Boca, bocarra. E papel, papelão. Ok? Mas vocês têm que lembrar que existem algumas palavras que vocês vão pronunciar, mas que elas não estão no aumentativo. Elas estão no grau normal, apesar de aparentar que estão no aumentativo. São elas: cartão, violão, fogão. E no grau diminutivo, parece que o substantivo está no diminutivo, mas elas não estão no diminutivo. Lingueta, película, colchinha, é o nome normal desse substantivo. Eles não estão nem no aumentativo e nem no diminutivo. No livro de vocês, na 157 e na 158, existe uma tabela, igual a essa que eu construí, com maior variedade de substantivos no diminutivo e no aumentativo.
Então, vocês vão lá, dar uma olhadinha nessas tabelas para ter maior conteúdo, maior aprendizado, tá bom? Vamos lá? Dá uma olhadinha lá. Muito bem, agora que nós já tivemos a nossa parte de gramática, né? Nós vamos ver agora a parte de ortografia. Palavras com inho e zinho. Na página 61. Palavras com inho e zinho. Observe as palavras aí. Cadeirinha, mesinha, ratinho, copinho, caderninho, papelzinho, juizinho, livrinho e lapisinho. Geralmente acrescentamos inho ou inha, ou zinho e zinha, no final de algumas palavras para fazer o diminutivo. Para saber que sufixo utilizar, é preciso observar a terminação das palavras primitivas. Se a palavra primitiva terminar em S, basta acrescentar o sufixo in ou inha. Caso a palavra primitiva não apresente S no final, ou seja, possua outra terminação, o diminutivo será com in ou com zinho. Aí vai depender da palavra. Veja o quadro abaixo. Pires mais zinho, pirizinho. Raiz mais inha, raizinha. Cadeira mais inha, cadeirinha. Rapaz mais inho, rapazinho. Livro mais inho, livrinho. Pé mais zinho, pezinho. Pai mais zinho, paizinho. Flor maisinha, florzinha. Bolsa maisinha, bolsinha. E agora eu irei explicar para vocês as atividades da página. Agora vocês vão pegar o livro de vocês na página 159, que eu irei explicar a atividade que vocês irão realizar. Na 159, na primeira questão, vocês vão dizer se as palavras estão no grau diminutivo, aumentativo ou normal, utilizando os símbolos aí. Aonde o substantivo for diminutivo, vocês desenham um quadrinho. Aonde for aumentativo, um triângulo. E aonde for normal, um círculo. Na segunda, vocês vão reescrever as frases, passando o substantivo em destaque para o grau diminutivo. Todos os substantivos eles estão no grau normal. Vocês vão passar eles para o diminutivo. Exemplo: a menina brincava com seu cachorro. Em destaque está menina e cachorro. Então, vai ficar assim a minha frase. A menininha brincava com o seu cachorrinho. E assim vocês vão fazer nas demais frases. Na terceira, vocês vão fazer a correspondência correta, observando as terminações. Chapéu ou boca, 2 nariz, 3 cabeça, 4 chapéu e 5 copo. Aí vocês têm chapelão. Aí vocês vão botar o 4 relacionado a chapéu. Ok? E assim vocês vão fazer as demais correspondências. Na 160, vocês têm um quadro, dê o diminutivo dos substantivos abaixo de acordo com os modelos. Aí vocês têm o livro, o livrinho, a bolsa, a bolsinha. E assim vocês irão fazer com os demais. Na quinta, escreva o aumentativo ou diminutivo abaixo no grau normal. Eles estão no aumentativo ou no diminutivo. Vocês vão botar para o grau normal. Vamos lá. Cruzeiro, cruz. Espadinho, espada. E assim vocês vão fazer com os demais. Na sexta, vocês vão substituir as palavras destacadas por uma só palavra. Observe. João mora em uma casa grande. João mora em um
casarão. E assim vocês vão fazer com os demais. Na página 162, vocês vão ler a tirinha abaixo. Primeiro vão circular a frase em que aparece o diminutivo da palavra garoto, lá na tirinha. Qual é a frase que tem a palavra garoto no diminutivo? Depois, na letra B, por que a mulher se referiu ao garoto utilizando o grau diminutivo? Por que ela chamou o garoto de garotinho? Você vai ter que dizer. Resposta pessoal. Segunda, leia a frase abaixo. Aí depois vocês vão responder. Que semelhança você percebeu entre as palavras destacadas? O que é que elas tinham de igual, de parecido? E na letra B, qual o sentido da frase? Nunca entendi essa mania de diminuir as palavras. Aí você vai dar a sua resposta também. Então, essa atividade vocês vão fazer após a nossa aula, ok? Então, se esforcem. Assista o vídeo de novo, dá uma olhadinha no livro. Que na próxima aula, que daqui a pouco, na próxima aula de português, nós iremos fazer a correção desta atividade. Muito bem, queridos. Agora nós vamos começar a nossa aula de tabuada, tá bom? Nós iremos estudar hoje a tabuada do 6 de multiplicação. Qual é a primeira coisa que vocês irão fazer? Irão construir a tabuada do 6. Olha aqui, construir a minha. E depois de construir a tabuada do 6, vocês vão colocar a resposta, tá bom? Então, vamos lá. Construiu a tabuada? Então, vamos resolver. 6 vezes 1 é 6. 6 vezes 2 é 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48. E 6 vezes 9, 54. E por fim, 6 vezes o 10, 60. Olha os resultados da tabuada do 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 e 60. Muito bem. Esta é a nossa tabuada do 6. Após vocês terem construído a tabuada do 6, terem colocado a resposta da tabuada do 6, eu vou propor para vocês a construção do jogo da velha da multiplicação. Olha só, vocês vão construir um tabuleiro como esse meu aqui. Vocês vão colocar 25 quadrinhos. É bom utilizar a régua para eles ficarem bem retinhos, tá bom? Dentro dos quadrinhos, vocês vão colocar essas respostas aí. Na primeira linha, 6, 9, 15, 24, 12. Na segunda linha, 18, 36, 16, 18 e 4. Tinha 2, 18? 2, 18. Na terceira linha, 15, 30, 20, 6 e 8. Na quarta linha, 10, 24, 4, 10, 20. E na última linha, 36, 8, 30, 12 e 25. Agora, vocês vão fazer uma outra linha separada. E nessa linha separada, vocês vão colocar 2, 3, 4, 5, 6. Como se joga o jogo da velha, da multiplicação? Vocês irão escolher quem vai começar o jogo. Quem ganhou vai vir aqui, nesses números aqui de baixo, e vai selecionar 2. Eu selecionei o 2 e selecionei o 4. Aí eu vou e faço a multiplicação. 2 vezes o 4.
8. Aí eu venho onde está o meu número 8 e marco. Agora, a próxima jogada, eu tenho que mexer com uma dessas setazinhas aqui. Se eu não tiver seta, eu posso botar bolinha, tampinha de garrafa, não tem problema. O que é que vocês vão usar para marcar? Aí eu venho, vou mexer com o meu 4, eu não quero, eu vou mudar. Aí eu venho para cá, ó. Pronto. Aí agora eu tenho 2 vezes 5. Quanto é 2 vezes 5? 10. E aí eu venho e marco o meu 10. Agora eu quero 5, aí eu vou mexer com essa daqui agora. Porque eu vou tirar daqui. E quero colocar no 3. Desculpa aí. Cadê minha... Pronto. Aqui, ó. 5. Mexi com a do 2. Ficou quanto? 3 vezes 5. Quanto é 3 vezes 5? 15. Aí eu marco aqui. Vence quem primeiro formar, preencher ou nessa posição ou essa posição de respostas. Então, vence primeiro quem preencher uma das linhas primeiro. Esse é o jogo da velha da multiplicação. Lembrando, quando for mexer aqui, só pode mexer um de cada vez. Eu não posso mexer os dois ao mesmo tempo. Cada partida eu mexo com um. E assim vocês vão aprender a tabuada e se divertirem ao mesmo tempo. Muito bem, meus amores. Felizmente, nossa aula chegou ao fim, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam a tabuada, façam o jogo da velha da tabuada, para aprenderem a tabuada, brincando, se divertindo, tá bom? Outra coisa, não esqueçam que hoje nós temos a sondagem lá no ambiente virtual da Iônica. Não esqueçam de ir lá e fazer a sondagem de vocês. Então, um cheiro, um abraço e até amanhã na nossa próxima videoaula. Tchau!